Bom dia a todos. É um prazer muito grande estar falando hoje para vocês e vou estar apresentando sobre integração de dados na mineração e como a gente faz a visualização integrada de dados de toda a cadeia de produção e também a visualização. Então, isso nós estamos chamando de mina conectada, né? E foi muito interessante que logo no início, quando o Leandro introduziu o assunto, ele falou que a conexão, né, tem uma correlação extremamente grande com a inovação. Então, esse é o primeiro passo, né? A gente estava vendo isso também na palestra da Hexagon, a necessidade da gente capturar os dados, né, e termos aí os dados disponíveis. Bom, então hoje a mineração passa por uma pressão muito grande. Nós estamos vendo uma grande volatilidade dos preços das commodities. Nós temos uma pressão muito grande também por eliminar acidentes. Então, nós ainda temos uma grande incidência de acidentes em mineração e, às vezes, com fatalidades. Uma grande necessidade de aumento de produtividade, porque as mineradoras estão sempre prometendo uma produção ao final do ano e não estão alcançando esse resultado. Isso é válido para todas as mineradoras, não só no Brasil, mas vamos ver isso em todo o mundo, uma grande dificuldade de cumprir o que foi planejado. Nós vemos ainda uma incidência muito grande de ineficiências, tanto no processo operacional, no entrosamento entre a mina e o processamento do minério e porto, e também na manutenção. A manutenção seria a área que ainda está mais defasada, mais atrasada em relação a essa revolução digital. Então, nós temos um dever de casa muito grande ainda, né, para conseguir fazer essa mudança, né, de comportamento. E tudo isso passa, primeiro, pela integração de dados. Nós temos que ser capazes de capturar dados, né, e de integrar esses dados, primeiro, num data lake, para depois a gente fazer aquilo que é o mais importante hoje, que é o Data Analytics, né, que está hoje sendo potencializado pela inteligência artificial. Se a gente falar qual foi a maior revolução nesse tratamento de dados nos últimos 2 anos, nós temos aqui, então, logicamente, a parte de Deep Learning, né, na mineração. Bom, e os dados são de muitas naturezas. Então, nós vamos ter dados que eu consigo buscar diretamente a partir de um sensor, vai no CLP, vai no SCADA, depois eu vou buscar esse dado no historiador. Então, essa é a parte mais fácil, que os dados já estão automatizados, já chegam diretamente no meu sistema de automação. Mas eu tenho que também capturar dados dessa frota móvel. Então, se eu pensar apenas no caminhão, né, a troca de informação é muito grande. Eu tenho que saber a posição dele, né, em tempo real. Para isso, eu preciso de uma rede de High Precision GPS. Eu tenho que comunicar o despacho daquele caminhão. Então, eu tenho que dar a ordem para ele se direcionar, por exemplo, a uma frente lavra ou ao britador. Então, eu tenho que saber também quem está dirigindo o caminhão, para onde ele vai. Se eu tiver um caminhão autônomo, eu tenho que ter também muito mais comunicação. E aí o sensor não pode falhar, porque se um sensor falha, aquele caminhão para, né, e interrompe todo o meu processo de produção. Então, existe uma complexidade muito grande e um volume de dados bastante grande. A gente captura mais de 1000 informações de um caminhão fora de estrada. E câmeras, né, nós temos uma multiplicação das câmeras justamente por questões de segurança e é bastante comum que quando a gente coloque essa imagem no iRock, nós tenhamos 700, 800 imagens de câmeras. Então, aí tem tudo, proteção das pessoas, proteção do perímetro e a parte de operações. Bom, a outra parte que falta nessa equação, praticamente hoje todas as mineradoras, ou pelo menos as grandes mineradoras, já tem o iRock, que é o Integrated Remote Operation Center, né, a torre de controle. Então, a informação vai convergir para esse iRock, mas eu tenho que fazer essa informação voltar também para os operadores que estão no campo. Ou então nós vamos ter aquele privilégio, né, de pessoas que têm informação, que podem tomar uma boa decisão, e pessoas que não têm informação. Como essa melhora da operação, ela depende da transformação das pessoas, nós temos que fazer essa informação voltar para o campo.
E aí, então, é necessário, mais uma vez, ter as redes wireless e termos também agora um tablet industrial que vai ser utilizado no campo. Muito bem, então a solução que eu estou chamando de Connected Mine, ela faz exatamente isso. Ela vai buscar dados de diversas fontes de informação, de diversos equipamentos e de diversos softwares diferentes. Porque nunca vai acontecer nós termos uma convergência desses diversos softwares que atuam na mineração. Então é normal você ter, às vezes, uma listagem, né, de mais de 50 softwares diferentes e nós temos que integrar isso tudo. A solução que nós vimos para isso seria extrair os dados de cada aplicação, depois consolidar esses dados na nuvem e, finalmente, voltar, né, com os relatórios depois de efetuar Data Analytics. Então, primeiro movimento, integração. Segundo movimento, distribuição da informação para todos. Então, a informação agora passa a ser presente em qualquer ponto. E não é só a informação da mina. Eu vou dar muitos exemplos aqui. Eu começo na mina, eu tenho depois a parte de beneficiamento, eu tenho o transporte de minério, tenho o porto. Então, aqui nós temos uma cadeia de produção. E para as grandes mineradoras, nós vamos ter algo ainda mais distante. No caso, por exemplo, quando a gente pensa na Vale, nós não temos apenas uma cadeia de produção. Nós temos hoje 3 cadeias de produção depois que ela vendeu a parte do Centro-Oeste. Mas nós temos um network, nós temos então uma malha, né? Nós temos um network bastante extenso de produção que vai terminar na China. Então, como que nós vamos fazer, né, para integrar todos esses dados? E, logicamente, nós vamos ter ganhos bastante expressivos. Por exemplo, se eu consigo integrar a informação da manutenção, isso vai ter um ganho, vai ser um ganho expressivo para parte do meu público da mineração, as pessoas que lidam com manutenção. E eles querem capturar a vibração do equipamento, que às vezes eu compro esse serviço de um terceiro. Análise de óleo, eu compro de outro terceiro. Eu vou precisar dos dados que estão no PIMS, no historiador, né, no Plant Information Management System. Eu posso ter no meu motor, eu coloco um chip no motor que, através de uma rede wireless, vai capturar informações, vai me dar um diagnóstico completo daquele motor. Então, eu compro isso de um terceiro e agora eu preciso integrar toda essa informação para que eu tenha o diagnóstico daquele equipamento. Isso é bastante complexo, né? Nós atuamos na parte de serviços e, às vezes, eu começo com problemas que são muito básicos. Por exemplo, aquele equipamento tem 3, 4 tags diferentes. Depende do documento que eu pego, né? Eu vou encontrar um nome diferente daquele equipamento. Então, nós temos um trabalho muito extenso, primeiro, de passar a limpo, né, e colocar um tag único para cada equipamento. E é interessante, uma vez eu comentando com o cliente, falando, poxa vida, você, né, não tem padronização de tags. Ele falou, não, pelo contrário, tenho sim. Eu tenho 5 padrões aqui. Né? Então, quer dizer, 5 padrões não é um padrão. Tá? Padrão a gente quer ter apenas um. Okay? Bom, então, o que nós estamos fazendo? Eu estou integrando essas informações. E que tipo de aplicação? Por exemplo, eu coloquei aqui a aplicação de monitoramento de fadiga. Então, é um equipamento que vai dentro da cabine do caminhão, eu estou vendo o movimento da cabeça, o movimento dos olhos do operador, para saber se ele precisa parar e descansar. Nós vimos as aplicações de segurança. Eu posso usar câmera, por exemplo, para tirar um operador de uma área com carga suspensa. Então, isso aí é outra aplicação. Então, eu vou unificar isso tudo numa interface única. Então, no final, depois que eu fizer toda essa coleta de dados, aí eu vou criar minhas ferramentas especialistas. E aí é que vai distinguir a sua solução da solução de outra mineradora. Porque cada cliente nosso desenvolve um repertório completamente diferente da parte de inteligência artificial. Ele pode ter, por exemplo, uma otimização de heap leaching. Ele pode ter uma otimização de britagem, uma otimização de moagem, de flotação. Aí vai depender do seu processo, né? E nós podemos levar essa solução até o porto. Então, cuidar de todas as fases dos processos unitários de cada unidade de produção.
Então, uma parte do que eu estou mostrando para vocês é quase um produto. Eu não vou chamar de produto. Aquilo que faz aquisição de dados, coloca esses dados na nuvem e que te fornece o primeiro, né, relatório que nós vamos ver agora mesmo. Isso a gente instala em 12 semanas. É como se fosse um produto. Mas agora, toda a sua inteligência de negócio vai ser desenvolvida exclusivamente para cada caso, né, para cada empresa. Então, primeira onda, 12 semanas, funções básicas, visualização, awareness, você vai estar ciente daquilo que está passando na sua planta, você tem uma boa análise de riscos, você tem alarmes, etc. Segunda onda, inteligência, eu vou criar agora soluções de inteligência artificial para cada parte do meu processo. E na terceira onda, eu tenho uma transformação mais radical, em que eu estou transformando toda a minha cadeia de produção, vou ter aplicativos que vão otimizar horizontalmente o meu processo de produção. Não necessariamente nessa ordem, tá? Tem empresas que elegeram, por exemplo, aquilo que vocês estão vendo em laranja. E por que isso? Porque essas empresas tinham como principal fator de otimização a sua cadeia logística. Fazer, por exemplo, o blending de minérios. Bom, então aqui uma visão do Connected Mine, vocês estão vendo aqui, né, a tela de um tablet industrial, e na primeira visão eu vou ter a visão da cadeia como um todo, começando na mina e terminando no porto. A gente costuma chamar esse tipo de painel de PVT, Process Visualization Tool, aquela ferramenta que te dá uma visão completa do seu processo produtivo, e aqui eu posso ver os meus gargalos, eu posso ver que equipamento não está funcionando, eu tenho então uma ideia muito boa do que está acontecendo na planta como um todo. E a ferramenta também é preferida para a gente mostrar como funciona a nossa mina, o nosso negócio para um visitante, né? Ele vai conseguir enxergar o processo de uma única vez. Aqui já uma técnica, nós temos uma tela mais executiva, em que eu estou vendo as localizações, então estou vendo as minhas minas do ponto de vista geográfico, e clicando numa mina, eu tenho aqueles dados, eu posso ter o volume de produção, a produtividade, a parte de segurança, basta eu clicar num tab que eu vou ter esses KPIs de forma imediata. Aqui uma visão já de mina. Então aqui eu vou ver como está a minha produtividade. Eu sei, por exemplo, agora que eu já fiz 147.894, a minha meta era 143, então está em verde. Quer dizer, eu estou cumprindo a minha meta daquele turno, daquele dia, né? Aqui eu posso ver a minha operação através do Terrain, que é um aplicativo da Caterpillar. Eu estou apenas trazendo visibilidade desse aplicativo para a minha tela. Eu posso colocar, então, que informações são importantes nessa primeira visualização da mina. E depois eu vou fazendo o deep down, né? Então, observe lá em cima, eu posso ver mina, todos os processos unitários eu coloquei ali, as minhas câmeras de vídeo, né? Agora, cada cliente vai ter uma tela como essa diferente, porque ele pode eleger informações, ele vai achar que a informação mais importante para ele é outra informação, não é essa exatamente, do meu cliente, né, baunilha. Então eu posso ter aqui, seria a visão baunilha, aquela que é básica, que todo mundo tem, né, mas você pode colorir mais então, e personalizar a sua tela. Aqui eu vou vendo, por exemplo, a parte de drilling e blasting. Para cada processo unitário eu tenho uma tela semelhante. Agora vamos ver, né, a visão da mina. Então eu estou visualizando uma tela que é de um aplicativo da Caterpillar, é o Terrain. Obviamente, tá, sempre você observa o aspecto da licença. Se eu mostrar aqui uma tela, por exemplo, que é do ERP, eu estou respeitando a licença daquela tela. Ou seja, se eu tiver comprado aquele aplicativo para 10 usuários, só 10 usuários podem acessar aquele relatório, tá? Agora, eu fiz um zoom, e aqui, olha que interessante, o nosso pensamento foi o seguinte: eu posso fazer um produto que seja difícil, né? É complexo de navegar, mas é muito mais fácil, em vez de eu tentar treinar aquele operador por muitas e muitas horas, eu vou usar um paradigma que todo mundo conhece. E esse paradigma é o paradigma do iPad.
Então, eu posso, com os meus dedos, eu posso fazer um stretch da tela e eu vou ver aquela figura crescer na tela. Eu posso clicar em qualquer informação com o dedo e eu estou, então, buscando aquela informação. Por exemplo, eu vou clicar num trator, numa shovel, né, e eu tenho mais informação sobre aquele elemento. E outra coisa interessante, que eu estou pegando aqui uma tela de um aplicativo, mas eu estou abrindo sobre essa tela uma janela com as informações que eu escolhi. Então, eu posso emendar, né, diversos aplicativos. Pode ser a tela do RP, pode ser a tela do historiador, pode ser a tela do MES, de qualquer sistema que você tem. Toda informação que você tinha na sala de controle pode estar disponível nessa mesma interface. Agora eu pedi para ver a mesma tela em 3D, né, que é uma feature do software que está rodando por baixo, mas as informações que eu estou colocando por cima são diferentes. Aqui já é uma visão de drone, então eu coloquei agora um observador móvel, né, como se ele estivesse voando de drone, e eu posso passear pela mina, eu posso chegar, por exemplo, né, até o britador, né, voando sobre a mina, e eu teria uma informação integrada. A mesma coisa em relação a vídeo. Se eu tenho 400 câmeras na minha mina, eu vou selecionar a câmera que eu quero ver, e eu posso dar zoom nessa imagem, eu posso tirar fotos daquela imagem, né? Eu posso documentar um relatório automaticamente, só integrando informação, ok? Então, esse é o grande segredo do que eu estou mostrando aqui. Agora eu vou, né, examinar minha operação de britagem, e agora eu quero ver, né, como é que está o meu pátio ou qualquer tipo de pilha que eu tenha na mina. Nesse caso aqui eu estou mostrando uma mina subterrânea, então eu vou classificar para saber quanto que eu tenho de estoque em cada stop ou quanto que eu tenho de estoque em cada nível da mina. Então essa visualização ela é muito fácil de ser entendida, muito importante isso. Nós vamos, né, facilitar o entendimento da informação pelo operador. Aqui já uma visão de overview. Eu quero saber o que está impactando no funcionamento do meu caminhão, da minha shovel, né? Quais são os fatores que mais estão influenciando negativamente para que eu não tenha um comportamento adequado daquele equipamento. Isso aí vai ser um elemento muito importante para a gente fazer um negócio chamado Short Interval Control, em que eu vou estar refazendo o meu planejamento de mina, o meu planejamento do beneficiamento em tempo real. A gente antes planejava, né, o de longo prazo, tinha um planejamento de médio prazo, tinha um planejamento diário, mas, em geral, a minha execução diária se distancia muito daquilo que foi planejado. Então, agora nós conseguimos replanejar dentro do dia, é o intraday. Então, essas informações representam, na verdade, uma revolução na minha capacidade de interferir no meu processo dentro do mesmo dia. Eu não vou pegar um relatório pós-mortem ao final do dia, ao final do turno, né, para me arrepender daquilo que aconteceu durante o dia. Eu vou reagir em tempo real. Bom, aqui, por exemplo, né, outro evento, né, eu posso pedir uma investigação. Por que eu estou tendo fila no britador? Né? Ou por que o minério não está passando, não está chegando no britador? Então, por exemplo, né, não está chegando o caminhão. Ah, por quê? Né, porque eu tenho, por exemplo, hoje menos uma shovel em operação, né, então não está chegando o caminhão, porque eu não estou gerando minério para chegar no britador. Muito foi falado hoje da parte de sustentabilidade, barragem de rejeito. Então, essa é uma grande... um grande fator, um dos mais importantes fatores hoje de interesse dos clientes. É observar a barragem de rejeito, é verificar toda aquela instrumentação. Primeiro eu vou verificar o valor do meu piezômetro, do meu inclinômetro, eu uso o radar na barragem de rejeito. Nós temos hoje, né, mais de 50 instrumentos diferentes, né, sismógrafos, etc., para a barragem de rejeito. Mas eu posso ter também o displacement, né, qual é o deslocamento daquela barragem a partir de uma foto satelital e ter tudo isso integrado nessa interface. Também eu posso ver como é que estão os meus taludes, né, tudo de maneira integrada.
praticamente todo mundo está fazendo isso, né? Instrumentando as barragens e criando, em alguns casos, um centro também de monitoramento de barragem, que nós chamamos de Geotechnical Monitoring Center. Então, nós estamos vendo no Brasil, está acontecendo, e está acontecendo agora também fora do Brasil. Relatórios agora, eu tenho o funcionamento das drillers. Isso aqui é um relatório convencional, mas eu posso ter uma inteligência de driller, né? E correlacionar a driller com o processo seguinte, que seria o processo de blasting, por exemplo. Vamos falar sobre a comunicação com o operador. Então, o que a gente reparava quando a gente utilizava aqueles relatórios do historiador, do PINS? Era muito normal eu colocar um gráfico de tendência para mostrar a temperatura do pneu para o operador. Ora, o operador ele não é afeito a analisar um gráfico de tendência, ver a derivada do gráfico ou informação dessa natureza, né? Aqui nós vimos que era muito melhor eu fazer um incremento nessa comunicação se eu simplificasse a interface, ao invés de complicar a interface ou dar mais treinamento para o operador. A gente simplesmente agora mostra um caminhão com as rodas para cima. Se tiver frio, né, vai estar verde, e se tiver quente, vai estar vermelho. Então, é uma maneira muito mais efetiva de eu conseguir me comunicar. Aqui, em relação a shovel também, não, uma escavadeira ou uma pá, eu vou mostrar, por exemplo, se você tiver aquele software canadense que mostra, né, que um dente da escavadeira caiu, eu posso mostrar isso diretamente, né, através da imagem da escavadeira. É muito mais comunicativo, né, do que mandar um alarme ou um relatório dessa natureza. Aqui eu já falei, um cliente nosso, por exemplo, desenvolveu um relatório de fragmentação. Então, ele correlaciona todos os dados da fase de drilling com a fase de blasting, né? E vai fazer uma análise da fragmentação baseado na característica daquele furo. Então, ele criou uma inteligência operacional para drilling e blasting, que é particular desse cliente. Isso não é vendido para outro cliente, né? É fechado. Aquilo, só um cliente tem essa solução. E aqui, finalmente, mostrando também o operador. Eu clico no caminhão, eu sei quem que é o operador, sei quantas horas ele está trabalhando, sei quantas horas extras ele fez na semana, porque um dos fatores de risco, um dos fatores de acidente, é que muitas vezes a pessoa está acumulando muitas horas extras naquela semana. Então, a gente vai dar um alarme dizendo, olha, esse operador está trabalhando muito, né? Ele precisa de descanso. E agora, fazendo uma conexão, né, com a palestra anterior, que vai acontecer, na verdade, depois da minha, né, a parte também de 3D. Vamos dar um clique nessa imagem? Hi, I'm Missy Sherrard with Accenture, and I'm here at Envision today talking to our clients about some of the many emerging technologies that we're helping them experiment with and scale. One of the assets we're talking about is the connected mine, which really brings to life the Internet of Things, brings data from the edge, from equipment like excavators and crushers in a mine, the operators that are operating that equipment, and congregating that in a single dashboard that is very actionable for the operators and helps them increase the productivity of the mine. And one of the latest iterations of this concept is actually a mixed reality experience that takes all of this data that's coming from literally hundreds of different sources and makes it available in a more immersive experience. And you can actually take action on this directly in the mixed reality experience, creating work orders and directing those to the right people to take action on them. So these are just a few of the things that we're talking to our clients about today, and look forward to talking to you. Thank you. Bom, imagine que você recebeu um visitante na mina. O que você geralmente faz? Você vai colocar esse visitante numa van e você vai lá para o Belvedere para você, né, enxergar a mina como um todo, né? Mas é muito mais seguro você mostrar para o visitante a sua mina funcionando em 3D e ele vai ver essa maquete digital funcionando, né? É muito mais seguro, muito mais interessante. Você recebe o seu visitante, coloca o HoloLens e você tem uma visão integrada da mina. Ok, então, finalizando, é muito importante a gente conectar todo tipo de informação, a informação dinâmica e a estática, né, de dispositivos estáticos e dispositivos dinâmicos, como é o caso da frota, né? É fundamental também que a gente evolua para modelos inteligentes e, finalmente, que a gente coloque, né, atrás
desse Data Analytics um modelo matemático. Então, é um terceiro passo que a gente vai conseguir e a gente, então, vai evoluindo a nossa capacidade de observação e também passamos a ter, né, aquilo que nós temos no Waze, que é o sistema de dizer o que fazer como próximo passo. Né? Então, meu caminho para o aeroporto está obstruído. O que eu faço? Né? Vira à direita. Né? Então, é isso que nós esperamos conseguir com sistemas inteligentes atualmente. Eu estou vindo justamente de um congresso no Chile, né? Junto com meu amigo Fernando Romero, que vai estar falando com vocês hoje à tarde. E lá nós vimos demais esse tipo de solução, né? Essa solução da inteligência sendo utilizados nos processos minerais. Muito obrigado.